Sinduscom no ar, o podcast do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Paraná, região Noroeste. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Sinduscom no ar. Hoje o tema é meio ambiente. Aqui comigo na mesa, Rogério Yabico, engenheiro civil, presidente do Sinduscom, Marcos Mauro, engenheiro civil e vice-presidente da CEBIC Região Sul. E o nosso convidado especial, que veio de longe, né? Lá da Bahia, engenheiro civil Nilson Sarti, que preside a Comissão de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CEBIC. Sejam todos muito bem-vindos a esse tema importante, né? Com certeza. Então eu vou começar primeiro com uma pergunta para você, Nilson, que é nosso convidado especial. Como a construção civil vem se adaptando frente às mudanças climáticas? Quais medidas vocês estão precisando adotar? Nós temos a consciência, né, primeiro, nós temos a consciência de que o setor ele contribui muito na parte das emissões de carbono e precisa se adaptar, né, para buscar justamente uma nova era, que é a era da descarbonização, ou seja, reduzir as emissões de carbono, né, dentro do setor. Para isso nós estamos desenvolvendo várias estratégias. Uma dela é ferramentas como a C-Carbon, né, que foi desenvolvida pelo Sinduscom de São Paulo, que mede as emissões, né, de tudo que você vai colocar dentro do empreendimento. Então isso é uma ação. Nós estamos trabalhando também sobre o tema de cidades resilientes, né, e trabalhando e hoje fazendo parte do grupo de trabalho junto com o Ministério e da CNI, e junto com a CNI, na elaboração do Plano Clima, né? O Plano Clima, que é um plano clima que o governo está se preparando para mostrar as novas metas do país na COP29, agora em Baku, na Azerbaijão, né? E com isso vai distribuir essas metas para vários setores, e tem o setor da construção. O Plano Clima, ele é uma questão de mitigação, como você vai reduzir a emissão no seu setor e no país, e a adaptação, como é que você vai adaptar as cidades e biomas, né, na questão das mudanças climáticas. Então esses são temas muito caros, né? Nós atuamos diretamente dentro das cidades, então você tem que saber colocar as infraestruturas e uma série de outras coisas dentro dessa questão da descarbonização, né? Eficiência energética, redução do consumo de água, de resíduos. Então o setor está se preparando forte e já está entregando resultados. Então é importante e queremos estar nos preparando também para criar uma agenda da COP30. Fizemos há um tempo atrás uma reunião no Pará, né? Inclusive o presidente da Federação das Indústrias, nosso amigo e ex-colega, presidente do Sinduscom do Pará, Alex Carvalho, né, para justamente criar essa pauta e essa agenda. No final do ano, em novembro, nós teremos uma agenda só para a região norte, comandada inclusive com a parte da Comissão de Infraestrutura da CEBIC, né, junto com o Carlos Eduardo. Então você tem uma pauta muito extensa. Participamos também, junto ao Ministério da Economia, do grupo de trabalho com relação à taxonomia, né? A taxonomia é você ver parâmetros de como a sua atividade, né, se relaciona com o meio ambiente e o que é que você precisa fazer para melhorar essa condição. Isso vai ser utilizado inclusive por órgãos financiadores para saber como é que você poder financiar ou não aquela determinada atividade. Então é uma coisa, nós temos aí um mundo em completa transformação, mas principalmente cheio de oportunidades. Perfeito. Só para complementar até essa pergunta, Rogério e Marcos, essas medidas, elas já são uma realidade aqui em Maringá? Bom, primeiro gostaria de agradecer novamente o convite do Sinduscom Noroeste aqui, na pessoa do presidente do Rogério Yabico. Mais uma vez elogiar essa iniciativa desse podcast do Sinduscom no ar, que eu acho que é um instrumento, uma ferramenta que a entidade local, né, a entidade aqui de Maringá tem para exercer
essa propagação da boa informação. Hoje, com os veículos de comunicação, infelizmente, com seus vieses ideológicos, hoje a gente não tem mais uma credibilidade nas notícias, elas são sempre com algum viés, e eu acho que esse instrumento do Sinduscom é realmente para a sociedade, para o associado Sinduscom, para os amigos do Brasil inteiro, uma ferramenta de bastante credibilidade das informações. Queria também aqui saudar muito meu amigo Nilson Sarti, o bom baiano, o cara que está com a gente na CEBIC há muitos anos, né, e conduz com maestria essa área do meio ambiente, sustentabilidade, deu uma nova dinâmica a essa comissão da CEBIC e está muito ligado com entidades externas. A CEBIC mesmo, através do Nilson, trouxe para Maringá o Banco Mundial através do seu braço sustentável, que é o IFC, e Maringá desenvolve alguns projetos hoje através da indicação da CEBIC e pelo gerenciamento do Sinduscom local aqui. Então, essa iniciativa é outro ponto que só vem a trazer, é o jogo de novo de ganha-ganha para a cidade de Maringá, para a região noroeste, que a gente tem que prestigiar. E pegando um pouco do que o Nilson comentou aqui, da sua pergunta, né, você vê como a questão do meio ambiente, da sustentabilidade, ela tem uma interface não só com a área de clima, mas são várias áreas. Ele está falando aqui de obras industriais, está falando de obras públicas, obras de incorporação imobiliária, e quando você entra em cada subsetor desse da construção civil no Brasil, você tem uma ligação direta com mais 97 setores da economia, porque a construção civil é um setor transversal. Então nós nos comunicamos com o metal mecânico, nós nos comunicamos com a indústria gráfica, com a agricultura, e a região aqui de Maringá tem essa pegada de agricultura realmente, e essa pegada sustentável. Então Maringá é muito propício para isso, porque nós já usamos, nós temos aqui tecnologia, know-how, conhecimento, academias, instituições em Maringá que já são focadas nessa questão da sustentabilidade. Talvez o Nilson não saiba, mas uma cidade que foi projetada lá por uma companhia inglesa, foi desenvolvido seu planejamento urbano, e desde sempre aqui em Maringá, os loteamentos, as novas áreas que eram abertas, a premissa da cidade é que essas obras de novos loteamentos fossem entregues com a infraestrutura urbana já prevendo a recepção da população. Então já os loteamentos com água pluvial, água tratada, a rede de esgoto nos pontos onde havia tratamento, a questão de energia, calçadas, arborização, e isso se dá uma cidade hoje, que é uma cidade que a gente pode ter orgulho de falar que Maringá é uma cidade sustentável, e os índices de medição, os diversos prêmios que a cidade recebe, eu acho que é muito focado no pioneirismo de muitos empreendedores que por aqui passaram, e a gente está aqui na frente do Rogério, o pai do Rogério, o Dr. Vicente, foi um desses empreendedores aqui em Maringá, e a gente sabe que nada, a cidade não só chegou a esse ponto, nada foi de graça, né? Então hoje, quando a gente vê alguns críticos com alguns vieses ideológicos, mal sabem eles o tanto que essas pessoas estudaram, se empenharam, trabalharam fora de horários para tornar esses empreendimentos viáveis e tornar essa cidade uma cidade tão agradável e talvez aí, como se diz, a melhor cidade do Brasil para se viver. Então, essa questão da sustentabilidade é tratada em Maringá há muitos anos de uma outra forma, e para o maringaense, né, para os projetistas locais, essa implantação de novos conceitos, como o Nilson está colocando para nós, isso se dá praticamente naturalmente, porque a gente já vem seguindo essas regras de planejamento há muitos anos. Perfeito. O que eu posso complementar, Vanessa, é o seguinte, o Sinduscom já vem trabalhando junto com a prefeitura, com os conselhos da prefeitura, sempre orientando nos futuros projetos da cidade. O plano diretor que está acontecendo, que está em fase final de aprovação, mas sempre obedecendo o que o Marcos disse,
Maringá é uma cidade planejada, que foi planejada, naquela época já se tinha um direcionamento de como Maringá queria crescer, e sempre a prefeitura, o Sinduscom e todas as entidades que pensam em Maringá, que são a sociedade civil organizada, que é muito forte em Maringá, elas obedecem esse planejamento. Tanto é que existe o CODEM, e o CODEM fez um trabalho do Master Plan, né, em conjunto com a sociedade civil organizada. Então, procura sempre obedecer esse projeto do Master Plan. E você veja a importância, quando o Rogério fala de CODEM, a importância de Maringá, e aí eu vou jogar a bola para o Nilson, porque o Nilson pode comentar o que é o CODEM para a CEBIC. Ele vai poder comentar, porque ele é o líder desse processo na CEBIC. A Maringá, né, partiu como uma referência, justamente pela questão do planejamento urbano de vocês, para ser uma referência de um projeto da CEBIC que se chama O Futuro da Minha Cidade, né, do planejamento de uma cidade, empoderando o cidadão, né, cidade das entidades, da sociedade organizada, para pensar a cidade de 40 anos para frente e não estar vinculada a uma questão só de 4 anos ou 8 anos de algum prefeito, né, algum partido, etc. Então, a cidade, ela demanda o que ela quer, né, e coloca isso em perspectiva. Então, para as cidades, e com isso, nós já, como referência, o Futuro da Minha Cidade já está implantado com CODESes e CODENs, né, em outras cidades como Distrito Federal, Manaus, né, Belo Horizonte, uma série de cidades seguindo esse ritmo. Um projeto que a gente tem um carinho muito grande. Então, todas as cidades que elas já têm esse viés de envolvimento, vai ser muito mais fácil ela se adaptar para ser uma cidade mais resiliente, porque você já tem esse engajamento. Então, é interessante o conhecimento desse programa da ONU, porque através desse programa da ONU também você abre o leque para ter apoio na obtenção de recursos para se preparar, porque primeiro é identificar os pontos de risco, e risco de todos os tipos, quer seja inundação, quer seja seca, quer ser uma série de outras coisas. Você está perto de rio, se não está, em cidades que você tem encostas, também em pandemias, como é que você vai se posicionar se tiver uma pandemia ou não. A gente viu o exemplo do Rio Grande do Sul, né, que a infraestrutura não estava adequada a essa condição, você podia ter reduzido em muito as mortes lá. Então, essa questão nós vamos estar trabalhando para que você coloque dentro desses planos diretores, fazer e você o investimento, porque deixaram de investir em infraestrutura. A gente viu que a engenharia tem muito a falar com isso. Quer dizer, drenagem urbana é muito importante. A drenagem urbana ela foi deixada de lado no planejamento das cidades. Então, com esse foco em cidades planejadas como você tem condições de acelerar esse passo. E você veja a importância, né, de uma entidade liderando, né, sendo protagonista, sendo assim, uma entidade contemporânea como é a CEBIC, a importância dela em replicar esses projetos. Ele está falando de um programa chamado Cidades Resilientes, e o Sinduscom local aqui, através do presidente Rogério, tem agora o prêmio Sinduscom versão 2024, e o tema principal são construções sustentáveis, construções resilientes, humanas e mais inteligentes. Então, replicando a partir de um projeto que parte da CEBIC, o Sinduscom, usando as mesmas diretrizes, replica isso entre seus associados. E o Rogério pode falar, ele havia comentado comigo há pouco, a quantidade de empresas que aderiram a esse projeto aqui em Maringá recentemente. Eu acho que eu posso passar para ele. Isso, só complementando o que o Nilson colocou, quando ele fala que as cidades deixaram de investir, né, na infraestrutura, é importante citar que não é que, eu vejo assim, não é que quando ele fala deixaram de investir, na modernização dessa infraestrutura.
a modernização, porque nós temos que entender, eu como, meu pai como loteador, então eu participei muito disso. Quando ele fazia loteamento, abria os loteamentos, não era exigido, na maioria das vezes, o asfalto. Em outras cidades, Em né? outras cidades. Em outras cidades. Entendeu? Mas por quê? Hoje o pessoal fala, mas como vai fazer um loteamento, não tem não tem asfalto, não tem galeria, né? Naquela época, se você colocar toda a infraestrutura, não viabilizava o loteamento. Né? Maringá também cresceu com loteamento sem toda a infraestrutura. Meu pai fez loteamento aqui com uma exigência de 20% de asfalto, de galeria, né? Assim, não lembro tudo, mas eu lembro que não era 100% de infraestrutura. Né? Para que o loteamento se viabilizasse e depois a prefeitura fazia o benefício e cada um pagava proporcional à sua testada de terreno. Né? Então, e com isso, né? Com isso o que acontece? A cidade cresce e o dimensionamento das tubulações realmente acaba ficando nós estamos nos deparando ultrapassado. Essa atualização. Temos cidade que é atualização, tem cidade que é construção, tá certo? Mas a atualização, hoje você tem o dimensionamento, se levava muito as chuvas dos últimos 100 anos. Sim. Tudo está sendo derrubado. Tem que se projetar, inclusive, com inteligência artificial, como seria para os próximos 500 anos, como é que será essa demanda, que é muito maior. Ninguém previu uma chuva, a quantidade de chuva que está vindo. Tem hoje. Já. Né? E o clima mudou. Recorrente. Isso então nós temos que nos preparar para uma situação que nós nunca tivemos antes. Isso. Então isso nós temos, isso faz parte dessa. Para a Vanessa entender o que nós estamos comentando aqui na engenharia, para nós isso é matéria de academia, né, de universidade, então todos nós estamos habituados. Mas às vezes tem algum amigo aqui que está ouvindo isso e que não sabe muito bem ao certo o que é a questão da recorrência. É que quando você faz um projeto, você faz um estudo de 100 anos anteriores, qual que era a quantidade, o regime de chuvas, a quantidade de água que caía numa cidade. Uhum. Só que nos últimos 100 anos, o que aconteceu nesses pequenos 10 últimos anos, mostraram que a quantidade de água que se cai durante o espaço de tempo é muito maior. Então os cálculos que eram feitos no passado, que a engenharia achava que estavam corretos, hoje eles já estão desatualizados. E para isso, até uma iniciativa nisso muito bacana, eu te convido a conhecer aqui em Maringá. O Sinduscom foi um dos atores num processo com a prefeitura de Maringá, porque a cidade cresceu e ao entorno do principal atrativo turístico da cidade, um dos principais, se percebeu que no Parque do Ingá a gente estava começando a ter com o aumento das chuvas, um alagamento dessas regiões, não é inundação, um alagamento. E por quê? Porque as tubulações instaladas nos bairros estavam subdimensionadas. Na verdade, não é que elas estavam dimensionadas a menor, é que elas consideravam as chuvas anteriores. Sim. Então o Sinduscom foi um dos apoiadores de um projeto contratado pela prefeitura junto com a Universidade Estadual de Maringá, ou seja, com profissionais que estudaram aqui. Alguns deles foram fazer doutorado nos Estados Unidos, na Alemanha, e trouxeram algumas soluções diferentes, principalmente focadas na Flórida. A Flórida é construída sobre um pântano. Então nós temos hoje aqui alguns projetos que estão em fase de teste, exatamente para você não ter que fazer uma intervenção, abrir a rua para trocar aquela tubulação. Então estão sendo feitas outras medidas. Posso citar que são poços ao lado de Bocas de Lobo, onde se coleta essa água pluvial, e a gente retém essa água por um tempo até a chuva conseguir escoar. Então a gente consegue através disso reter por mais tempo. É um projeto implantado aqui há um ano. O Rogério foi um dos patrocinadores através do Sinduscom, e é muito interessante como a engenharia é dinâmica e evolui ao longo do tempo.
Ou seja, né, estamos finalizando quase o nosso podcast, mas eu acho que para resumir, para conseguir lidar com essas mudanças climáticas, assim como o Maringá vem fazendo, o poder público sozinho já não consegue, não dá conta, né? A sociedade civil organizada, que Maringá é muito forte, as entidades de classe precisam estar olhando para esse país, esse Brasil, esse mundo há 40, 50 anos para frente. É isso? Isso. E você tem um mundo cheio de né, novos riscos, mas muito novas oportunidades, né? E nós temos que incentivar as cidades a empreendimentos mais sustentáveis. Isso quando veio aqui o IFC, né? Você tem o IPTU verde, né? E você tem a consciência, né, da população cada vez maior de que quer viver com qualidade e com respeito ao meio ambiente. Perfeito. E Maringá segue sendo exemplo, né, Rogério? Com certeza, segue sendo exemplo, mas também sempre querendo aprender, né? Eu acho que o mais importante é a gente sempre estar querendo aprender, senão a gente não evolui mais. Perfeito. E para fechar, Marcos, quais medidas aí para Maringá, né? Falando de meio ambiente, né? O que dá para a gente destacar aí, que já está sendo feito pelo Sinduscom, pela CEBIC? Eu acho que como você citou o poder público, eu acho que o poder público tem que entender que as ações têm que beneficiar os 3 atores principais: os empreendedores, a própria gestão pública e a sociedade como um todo. Então, nesse projeto do IFC, que nós trouxemos para Maringá, uma das proposituras é exatamente essa, que através de incentivos, os empreendedores têm que ter um ganho nos seus projetos. Eles vão fazer projetos mais sustentáveis, adotando algumas ações que terão um custo extra no projeto, então eles vão investir mais. Para isso, a prefeitura pode colaborar, dando incentivos em taxas de aprovação de projeto, dando desconto na questão da compra do terreno no ar, que a gente chama de outorga onerosa, né? Que é um terreno que não existe, mas você tem direito a construir mais dentro desse prédio. Então isso é um benefício para o empreendedor. Só que como ele vai adotar medidas que vão tornar o projeto, o empreendimento dele mais caro, futuramente a operação da cidade vai se tornar mais barata, ou seja, a prefeitura vai gastar menos com isso. E quem que vai ganhar com isso tudo? É o principal, é a sociedade, o usuário final. Então eu acho que a gente vem aqui, enquanto CEBIC, apoiar realmente essa ação do Sinduscom e torcer para que, independente do partido ou de um gestor público, que ele tenha a inteligência e a capacidade de seguir esses projetos que nós estamos apresentando. O IFC é um braço do Banco Mundial, ou seja, é um projeto já realizado em vários países do mundo e com ganho para a sociedade. Perfeito, muito obrigada, Marcos, muito obrigada, Rogério. Nilson, nosso convidado especial que veio de tão longe, obrigada aí pela sua disponibilidade. Mais uma vez aqui, é uma cidade que eu gosto muito e tenho muitos amigos. Perfeito. Sinduscom no ar fica por aqui, até o próximo episódio. Sinduscom no ar, o podcast do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Paraná, região Noroeste.